Uma das coisas que chamou muito a atenção da minha esposa e minha foram os valores, os preços do Brasil. E é justamente por isso que eu acho que agora é momento de falar sério e que acaba sendo complicado, no nosso caso, quando a gente volta para o Brasil e acaba percebendo os valores que são praticados hoje em dia aí no nosso Brasil. Então, assim, quando você já chega no aeroporto de Guarulhos, uma água mineral é R$10. Sei lá, um café, um cappuccino, R$15. Então, assim, são valores que realmente são impraticáveis, na minha opinião. E aí, quando você viaja e vai para outros lugares também, quando você vai no supermercado, começa a analisar quanto que está se cobrando o quilo de arroz, o quilo de feijão, o quilo de carne, as próprias frutas que eu falei que são maravilhosas, que têm sabor no Brasil, o valor do transporte público, o quanto que é a cervejinha que o brasileiro adora tomar, tudo isso, para nós que estávamos indo da Europa, que ganhamos em euro, felizmente, acabava sendo interessante. Mas muitas das vezes, quando nós parávamos para fazer a conversão, acreditem se quiser, muitas vezes a comida ou a conta ela era mais cara no Brasil do que aqui na Europa. Se você vai no supermercado e comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, aí no Brasil as compras básicas elas são mais caras de verdade do que aqui na Europa. Então são coisas que, na minha opinião, são extremamente absurdas, porque o brasileiro não ganha em euro. Então um valor que, na minha opinião, é impraticável. E quando nós vimos uma garrafinha de 500 ml custando R$10, foi a primeira coisa que minha esposa e eu nós ficamos espantados. Só que se você fizer a conversão, é 2 euros. 2 euros para nós acaba não sendo um valor realmente tão caro. Porém, R$10 para mim, eu já acho um valor muito alto, porque a grande maioria do povo brasileiro não ganha R$10 por hora. Então, são aspectos que realmente para nós nos chamou muito a atenção. E aí, depois disso, então, quando nós fomos num bar, pelo menos na minha cidade, em Carlos Barbosa, uma cerveja, eu gosto muito de tomar a cerveja Serra Malte, que, obviamente, já que eu tive a oportunidade, eu fui buscar essa parte nostálgica, e lá em Carlos Barbosa, no bar, tudo bem que era um dos principais bares da cidade, o valor da Serra Malte custava R$20. Aí tinham outras cervejas de boa qualidade, Heineken, e aí vai, e custando mais do que este valor também. Quando você olha para o bar, tinham várias outras pessoas lá consumindo e bebendo aquilo também. E a primeira coisa que me vem à cabeça é justamente isso: como que as pessoas conseguem pagar? Porque eu morei naquela cidade por muito tempo, tenho amigos que vivem até hoje em Carlos Barbosa e que eu sei que eles não ganham R$20 por hora, por exemplo. Alguma coisa está acontecendo com o nosso Brasil que na minha opinião, essa é a minha opinião particular, e não quero entrar em polêmica de política e nada disso, mas alguma coisa no nosso país está acontecendo que está acontecendo algum tipo de distopia entre a realidade e o mundo da fantasia, onde que os produtos estão custando muito caro e que a população, o povo brasileiro se vê obrigado a pagar porque não tem outra alternativa. Quando você para comparar, é justamente esse o grande diferencial do que a Europa te oferece. A Europa, na minha opinião, não é necessariamente o melhor lugar do mundo, mas a diferença entre hora de trabalho e o bem de consumo, a condição de compra, acaba sendo muito diferente do que aquilo que é no Brasil hoje. Então, quando você tem um trabalhador normal que trabalha numa empresa que não é necessariamente um gerente ou que não tem um cargo com formação superior, essas pessoas realmente são as que mais sofrem. E mesmo quando você tem um profissional que é capacitado, e se ele é capacitado é justamente porque investiu na própria carreira, que provavelmente cursou uma faculdade durante vários anos, então se dedicou
para que tivesse uma formação acadêmica ou que fez um curso técnico ou até mesmo pela própria experiência de trabalho e que por conta disso acaba sendo um pouquinho mais bem remunerado, mesmo para essas pessoas acaba sendo difícil também. E aí quando você compara isso aqui, pelo menos na realidade que a gente vive atualmente, acaba sendo completamente distópico, porque com 1 hora do meu trabalho eu consigo ir no supermercado e comprar tranquilamente pelo menos itens para fazer uma janta para 2 pessoas. Então, isso, na minha opinião, acaba sendo bem complexo, bem complicado quando a gente volta para o nosso país e acaba percebendo que a grande população que de repente desempenha o mesmo trabalho que eu desempenho aqui, que não tem condições de se proporcionar o mínimo de condições de vida. Então, sem dúvida nenhuma, este é o principal fator que ainda me revolta no Brasil e que pelo menos hoje não me faz ter vontade de voltar para o Brasil. Porque trabalhar, a gente vai ter que trabalhar em qualquer lugar. Porém, a gente quer poder ter o mínimo de condições de poder se proporcionar condições básicas de vida.